E hoje eu trouxe um amigo aqui de uma certa data, não vou falar exatamente quantos anos, né? Porque eu sabia exatamente o que era a demanda do mercado. O dia a dia, né? Você tinha essa vivência. O que o mercado precisava para que a gente pudesse preparar profissionais que estavam sendo formados pelas faculdades e não tinham essa formação adequada para dar um bom atendimento. Então, seja bem-vindo, meu amigo Francis Flose, médico veterinário, diretor da Qualitas Faculdade. Olá, estamos de volta aqui com a nossa 88 Rockets e hoje eu trouxe um amigo aqui de uma certa data, não vou falar exatamente quantos anos, né? Apesar de sermos bem jovens, inclusive na aparência, mas é de longa data. Nos conhecemos lá atrás, fazendo um curso de mergulho autônomo, e daí aconteceram várias coisas nas nossas vidas, né? E eu tive animais tratados por ele, porque ele é um médico veterinário muito poderoso e muito conhecido aqui na cidade. Mas vai ser um papo de amigo. Vocês podem esperar um papo de amigo, apesar de nós abordarmos temas muito sérios aqui do mundo até. Vai ser um papo de amigo. Então, seja bem-vindo, meu amigo Francis Flose, médico veterinário, diretor da Qualitas Faculdade, que já tem corpo há muito tempo no Brasil, né? E vamos contar um pouco dessa história aí, desde a descoberta de Francis para cuidar dos animais, e aí essa progressão aí até a faculdade. Vamos contar a sua história. Bom, eu que agradeço, né, pelo convite, pela presença, estar aqui com você, né, como você já disse no início, né, já somos aí há algum tempo, não vamos dizer exatamente o tempo, para que os seus ouvintes não pensem em idade nem minha nem sua, né? Mas foi um tempo bom, né? Nossa. Realmente a gente era mais jovem, tinha mais disponibilidade, tinha mais vitalidade, né? Então, depois aí vieram casamentos, família, trabalho, né? Uma série de coisas que a gente deixou. Mas foi um bom tempo. Eu realmente curti bastante, porque a hora que você está lá embaixo, no mar, é uma tranquilidade, não tem barulho nenhum, aquela beleza dos animais que estão lá. É maravilhoso, realmente. Mas a minha vida é pautada na medicina veterinária, né? Quando nós nos conhecemos, nessa época, eu já era médico veterinário, né? Já era formado há algum tempo. Mas ela começou lá em Ribeirão Preto. Eu sou ribeirão pretano, nascido e criado lá. E eu morava num bairro onde as casas eram aquelas casas antigas, né? Que hoje não se acha mais, que tinham quintais. Sim. E no quintal tinha animais. Então, tinha aves, galinhas, tinha pombos, tinha coelhos e tinha cães e gatos. Então, eu desde de criança, né, convivi com isso e gostava de ajudar ali. Vinha meu avô, tinha ele, aliás, eu acho que um dos meus filhos até puxou um pouco a ele é meio alquimista, então a gente fazia ali uns tratamentos, inclusive um que ficou muito assim na minha memória, ele punha anil na água para que não houvesse uma reprodução maior entre os pombos, no caso, lá, muito estranho, uma coisa, mas eram umas alquimias lá que ele fazia, inclusive fazia perfume, fazia licores, uma série de coisas. E dali para frente eu, né, fui me chegando aos animais. Então aí fui crescendo, estudando, né, tudo lá em Ribeirão Preto, e chegou a época da faculdade. Então a escolha foi pela medicina veterinária. Na época eu tive assim um certo não da minha família, porque não era uma profissão que hoje e é exaltada hoje, atualmente, mundialmente, como você falou, que nós vamos até conversar em termos mundiais. E aí era ou ser engenheiro, ou advogado, ou médico.
Mas essa pressão de família sempre pro mais comum, mas né? eu tive meus avós que sofreram muito com doenças. E era muito hospital e voltava, casa, essas coisas. Então aquilo, sabe, falou, não, medicina humana eu não quero, né? Aquele cheiro. Hoje não, hoje os hospitais são... Né? São verdadeiros resorts, né? Eu estive em um recentemente que eu passei por uma intervenção cirúrgica, quer dizer, e não era isso, antigamente não era aquilo, então falou, não é isso que eu quero. E aí tive que brigar um pouco, causar até uma certa intolerância lá da minha família com a minha decisão de medicina veterinária. E eu prestei em Jaboticabal, que tinha exames no meio do ano, na Unesp de Jaboticabal. Mas como eu tinha feito apenas ali 2, 3 meses de cursinho, eu não estava ainda preparado para o exame e, obviamente, não passei. Então, aí voltei para o cursinho e falei, não, no final do ano vamos prestar novamente. Mas aí, sei lá, né, no meu íntimo lá, eu falei assim, já que Jaboticabal não me quis, eu não vou prestar Jaboticabal. Onde que tem a outra melhor? Tem em Botucatu, que também era uma faculdade da Unesp. A USP, em São Paulo, naquela época não tinha. Hoje, só para você... Não precisa se mexer na cadeira, não. Mas hoje são 536 faculdades de medicina veterinária no Brasil. Nossa Senhora! Mas na minha época não tinha tudo isso, então, obviamente, a gente precisava estudar numa faculdade pública. Né? Então tinha Jaboticabal, Unesp Jaboticabal, Botucatu, a USP São Paulo e a mais perto ali de Ribeirão, a Federal de Uberlândia. Então eu fiz inscrição em Botucatu, São Paulo e Uberlândia. Como Botucatu naquela época era separado os exames, foi o primeiro, e eu fui lá, fui aprovado, aí já gostei da cidade, né? Conheci tudo lá. Eu resolvi ficar por Botucatu. Aí você nem prestou as outras? Não, aí nem fui nas outras, nem fui para a USP, mas para a USP eu também nem queria, porque São Paulo, né? Eu era um cara do interior, sim. Já logo isso, de cara... por mais que neguem, é um choque pra gente, né? São Paulo, né? Hoje vou a São Paulo, a nossa faculdade está em São Paulo, né? Mas eu não queria na época, realmente, lá não era uma boa opção na época para mim. E lá eu fiz minha carreira, então me formei lá em Botucatu, onde conheci minha esposa também, casei em Botucatu. Só que profissionalmente eu não vi vantagem em voltar a Ribeirão Preto, porque exatamente na minha formatura houve o Proálcool, aquele projeto imenso que fez com que hoje nós somos o maior produtor de álcool no mundo. E Ribeirão Preto, para quem conhece um pouco de lá, é só você pegar em Anguera aqui, se você olhar para a esquerda, para frente, para trás, você só vai ver cana. Aí eu falei, fiz o curso errado. Devia ter feito agronomia, não medicina veterinária. Mas ia viver de monocultura? Pô, você tinha que ser fazendeiro, então. Mas aí eu falei assim, então eu tenho que ir para grandes centros, né? Eu tenho que migrar para um lugar onde talvez eu faça isso. Eu tive aí um certo intermeio nisso, porque Botucatu na época, hoje não, mas na época ele era muito voltado para grandes animais. Então, minha formação foi muito forte em clínica e cirurgia e reprodução de grandes animais, animais de produção. Então, eu saí para trabalhar em grandes animais. Então, eu trabalhei 2 anos com grandes animais. Trabalhei numa cooperativa em Avaré e depois trabalhei no Leite Xandô hoje, que não é mais de quem era o Xandô, quando eu fui contratado para ser o médico veterinário responsável pelo Xandô. Hoje o Xandô está aqui em Jundiaí, mas já está na mão de outro proprietário. E eu vim para morar em Campinas e vi que Campinas tinha um potencial para pequenos animais, para pets, né? E eu não tinha formação muito específica em pets, pelo fato da faculdade não ter me dado assim, né, uma formação muito específica em pets e mais em grandes animais. Então eu procurei a USP, né? Então toda noite eu viajava até São Paulo para fazer. A USP já era mais voltada para pets, para pequenos animais, onde eu me aperfeiçoei mais e aí onde eu fui criando aqui o meu vínculo, cheguei a ter 3 clínicas aqui em São Paulo, em Campinas. E depois eu vi da necessidade de ter uma farmácia veterinária,
onde eu pudesse aviar as receitas dos meus colegas especificamente voltada para os animais, porque estavam se comprando medicamentos em farmácias humanas, enfim, era uma baguncinha organizada. Eu lembro bem dessa fase. Eu lembro bem dessa fase que eu tive uma cadelinha com um acidente e você logo em seguida entrou com a farmácia. Eu não sei se a primeira foi lá na Avenida do Dourado, lá, como é que chama aquela? Na Senador Saraiva. Senador Saraiva. 1983. Então. É isso mesmo. Oi, eu não lembro fala bem. nada, não fala nada. Mas podem fazer conta aí. Nós estamos muito bem, muito melhor que muita gente. Sem dúvida. Mas, Francis, eu acho... Adoro isso aqui por isso, porque é um lugar onde a gente consegue trocar e contar boas histórias. Então, nessa tua migração aí, né? Não foi bem uma migração, mas foi que assim, você vinha de grandes animais e tal, e aí você foi para a USP fazer uma especialização, ou uma pós, alguma coisa. Para quê? Porque você já tinha uma visão empreendedora, que é uma coisa meio da tua família, né? Você e a sua esposa e os filhos também. Tem uma galera, não sei os que antecederam você, mas tinha aquela veia de empreendedor e você enxergou isso em Campinas. Isso não foi agora que se fala muito disso, de empreender, né? E desse envolvimento que as pessoas têm em criar coisas novas, né? Então, eu queria que você desse o detalhe aí pra galera que acha que hoje é difícil, né? Porque tem um monte de chorão aí que acha que hoje é difícil. Como é que foi falar assim, caramba, vou empreender, vou fazer diferente, vou sair do grande animal pro menor e tal, e daí para ter clínicas. Como é que é isso aí? Porque lá na faculdade você já teve uma resistência familiar, né? Já foi para a faculdade com alguém existindo. Só que aí não era mais a família, era um estado de coisas, né? Sem dúvida. Conta isso aí para nós. Sem dúvida, porque nós estamos falando de um outro século, né? Sim. Nós estávamos num século passado. Era outro lugar. Nós mudamos de século nessa brincadeira aí. Então, é difícil. É óbvio que você ser empresário não é fácil para ninguém, qualquer que seja o negócio. O teu negócio tem dificuldades, o meu negócio tem dificuldades. E eu enfrentei tudo isso. Por quê? Você tem que ser um bom profissional. Além de você ser um bom profissional, você precisa se mostrar um bom profissional. Porque hoje, talvez, a maioria encontra dificuldade porque eles se preparam muito bem, mas não conseguem pôr isso para fora, não conseguem mostrar para o mercado o que ele é capaz de fazer, qual é a capacidade que ele tem. Então, obviamente, eu busquei isso para ter um diferencial aqui, porque quando eu vim para Campinas já existiam algumas clínicas veterinárias, existiam hospitais veterinários. E eu era mais um, mas eu não podia ser mais um. Eu tinha que ser outro e não mais um. Então aí fui buscando isso, fiz algumas viagens, busquei informação até no exterior, fui aos Estados Unidos, visitei algumas coisas lá, que eu tinha alguns amigos que estavam trabalhando nos Estados Unidos como médico veterinário. Então fomos buscando diferenciais para que o mercado me enxergasse com uma diferença. Mas, além disso, ser veterinário, ele precisa te dar um caminho. Então, esse caminho, quem dita é o mercado. E o mercado começou a me buscar por coisas que a medicina veterinária, e até hoje, né, ela não informa, ela não forma. Então, começou a aparecer animais exóticos, começou a aparecer criadouros, né? Pessoas que criavam aves e outros animais me procurando como médico veterinário. Começou pessoas me procurando para tratar de dentes e boca dos animais, porque queria levar os animais para exposição, essas coisas todas. Então, o juiz lá olhava a dentição do animal, essas coisas. Então, eu tive que realmente correr atrás disso, que obviamente a faculdade não te dá. Então, eu fui atrás das pós-graduações. Então, eu fiz uma pós-graduação em aves e animais silvestres, que era para atender
esse outro mercado de pets exóticos e fiz uma pós-graduação em odontologia veterinária, também para atender esse outro lado. Tive sorte, como eu era o pioneiro, nisso aí eu fui muito bem. Hoje já existem outros colegas que também já o fazem. Mas eu fui pioneiro e fui muito bem. Aí eu comecei com essa, vamos dizer, essa qualidade minha, eu comecei a crescer um pouco. Então foram 3 clínicas e depois ainda fui à farmácia que eu resolvi abrir. Aí começou a me complicar no lado administrativo. Porque as faculdades de medicina, de saúde, elas não formam ninguém na parte administrativa, na parte de gerencial gestão. Não vai rolar. Então, eu tive que buscar uma pós-graduação em gestão de negócios, para tomar conta do meu negócio, porque realmente ele já estava... tomando um corpo que você não esperava. Um pouco pelos vãos dos dedos, né? Então, eu fui fazer isso. E, graciosamente, ao terminar a minha pós-graduação, foram 2 anos, eu tive que entregar a monografia, né, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. E o meu orientador, ao ver o meu trabalho, eu fiz em cima disso, de apenas não ser, de saber ser veterinário. Então, mostrar para o mercado quem é você, por quê, onde, como, né, você está lá. E ele olhou aquilo e falou: nossa, França, a sua monografia, o seu trabalho vira livro. Você só precisa trocar aí alguns termos técnicos para que um livro seja colocado na praça e as pessoas possam ler e entender o que você está escrevendo. Eu falei: você está brincando. Não, é sério, não sei o quê. Fiquei enrolando uns 6 meses com isso. Aí, ao final de 6 meses, mais ou menos... Eu falei, eu vou tirar uns dias de férias, tirei 20 dias, fui para o Guarujá sozinho, sem família, sem filhos, sem nada. Peguei minha monografia e falei, bom, vou transformar isso. Datilografia, ainda era máquina. Uma elétrica. Uma olivetezinha elétrica. Era elétrica, mas ainda não tinha esse computador que nós temos hoje. Mas ali na datilografia, né, isso aí foi em 2016... eu digitei o livro todo, então fiz o primeiro livro. E esse livro foi vendido, esgotou a primeira edição, tive que fazer a segunda edição, porque eu fiz o livro Marketing na Medicina Veterinária, que é o primeiro livro. Que era o tema da sua monografia. Exatamente. Tá. Então isso chamou a atenção das entidades de classe e das entidades de educação. Então começaram a me convidar para palestras, tanto nas entidades de classe como nas entidades de educacionais. E com isso eu fui ganhando uma experiência muito boa de conversar com o público, de transmitir o conhecimento. E aí teve a necessidade do segundo livro. Aí sentei, escrevi o segundo livro, que é o Plano de Marketing na Medicina Veterinária, ensinando passo a passo, o beabá, como você realmente fazer um plano de marketing de acordo com a tua necessidade, o teu negócio, o que você tem, o que você é e o que você é capaz. Aí nisso, as faculdades começaram a me chamar para ser docente. Então comecei a ser contratado pelas universidades para dar aula. E aí foi uma coisa que também foi me agradando muito, mas, por outro lado, estava desagradando os meus clientes. Porque eu saía para dar aula nas faculdades, então eu ficava 2, 3 dias fora da clínica, e aí os clientes me procuravam: cadê o Dr. Francis? O Dr. Francis está em Mogi Guaçu, está isso aí é complicado. Em Uberaba, está em Uberlândia, está não sei aonde. Então eu vi que eu não podia ficar com o pé em 2 canoas. Ou eu clinicava, ou eu cirurgiava, ou eu ia ser educador. Então resolvi ficar educador. Então aí fui contratado pela Unifage, dei aula na Unifage, fui contratado pela Unip, dei aula na Unip, e pela UniABC em Santo André. Então, durante 4 anos eu fui professor, né, dessas 3 universidades. Quando, então, hoje, o meu sócio da Faculdade Qualitas começou a trabalhar com pós-graduação lá no Paraná. E ficou sabendo do meu sucesso por aqui. Como professor por aqui. Aqui em São Paulo.
E aí ele me convidou um dia e falou, então você vem dar uma palestra aqui na minha pós-graduação, lá na Faculdade Tuiuti de Curitiba. E eu fui, dei a palestra de manhã, era 3 dias, né? Era sexta, sábado, domingo, 30 horas de aula. Aí na hora do almoço, ele me levou para almoçar e aí eu comentei com ele porque quando eu chego nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu peço para os alunos se apresentarem, para mim saber em que nível que eles estão, qual é o status quo deles, né? Para mim saber como é que eu vou continuar. É ajuste de professor isso aí, né? O professor com sensibilidade, ele já chega dando aquela analisada para saber o caminho que ele vai trilhar, né? Eu estava no Paraná, em Curitiba, e a maioria dos alunos eram de São Paulo, que estavam descendo para fazer a pós-graduação lá, porque aqui realmente não tinha nada, né? Aí eu comentei, eu falei, pô, você está vendo que os seus alunos são todos de fora, vêm aqui fazer a pós? Aí ele encheu o peito, falou, claro, a minha pós-graduação é melhor que existe. Eu falei, sim, eu estou dando aula nela, eu sei que é melhor, né? Eu estou fazendo ela melhor. Mas eu falei, boba, mas por que você não faz lá em São Paulo? Ele falou, eu não tenho ninguém lá para que comande isso. Eu falei, opa, achou. Achou quem você estava precisando. Como eu já tinha toda essa infiltração aí nas faculdades, nas entidades de classe, porque com esses convites, podia ter te falado até antes, mas eu cheguei a ser convidado a ser diretor de todas as entidades. Então eu fui até diretor do Conselho Regional de Medicina Veterinária, da ANCLIVEPA, que é a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários, da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, do Sindicato dos Médicos Veterinários. Então, aí me convidaram para ser diretor de todas as entidades. Então, eu tinha uma boa infiltração aí nisso tudo, né? Então, foi fácil começar, né? Aí ele falou, então precisamos dar um nome e tal, não sei o quê e tal. Eu falei, o nome tem que ser baseado em qualidade. Peraí, vou dar uma pesquisada. Eis que surge Qualitas. Surge o nome em latim, Qualitas, que é qualidade, né? Eu falei, então nós vamos colocar Qualitas. Ele, beleza. Topou. Tudo bem. E aí começamos isso em 2022. Então, 2022 não. 2002. Eu falei, tá tão recente isso. 2002 nós começamos, né? E hoje estamos aí com quase, né, vamos fazer agora 23 anos de mercado e estamos indo muito bem e formando aí veterinários para que realmente cuidem dos nossos pets com qualidade. É isso aí. E eu te fiz a pergunta assim, como é que foi essa visão empreendedora para mudar? Não, eu sei, mas eu vou te falar uma coisa. Quem vem depois adoro usar frases prontas, né? E falar assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Só que eu tenho uma mudança nisso aí. Eu costumo analisar essas coisas e repensá-las. Não que eu seja um filósofo ou coisa parecida. Mas assim, quem chega primeiro bebe água limpa, sim. Mas capinou um mato grande para chegar até onde estava a água, né? Sem dúvida. Por quê? Porque com certeza tem um monte de gente aí que fala que o Francis é um cara de sorte, né? Pô, você trabalha pra caramba, você se vira, você empreende, você vai buscar e papapá, e aí chega um gaiato que não fez nada, olha lá e fala assim, pô, o Francis é um cara de sorte. Isso aí é uma coisa que irrita quem trabalha. Mas, acho que Francis, a sorte é a busca da oportunidade. A oportunidade a gente cria, né? E a sorte é ter a ideia. Pô, eu tive a ideia, aí vai buscar. Mas Francis, eu aqui, boa parte dessa história que você contou aqui, para mim é novidade, que a gente nunca, nos encontros que tivemos aí durante a vida, não falamos sobre isso. Mas não era para falar de trabalho. Exatamente por isso. Mas aí eu fico curioso aqui, que pode ser uma curiosidade também de quem não vai nos ver, que é que assim, quando você começa esse modelo de negócio educacional, e eu também já tive envolvimento e ainda tenho com educação, as barreiras que nós encontramos nem sempre são aquelas barreiras visíveis, né?
porque tem um monte de burocracia e tem gente que não está afim de que você se projete fazendo coisas inovadoras, né? Que eu não sei porquê, mas isso aí, hoje a tecnologia mudou um pouco isso, porque não dá para parar ela, você não tem como barrar. Mas no teu caso, e no caso até do teu sócio, vocês eram dois caras com uma ideia, uma boa ideia, uma que o cara já botava em prática lá no Paraná, você chegou, abriu frentes e tudo mais. Você não foi convidado para todos esses cargos que você foi convidado à toa, você tinha conhecimento, você, para ser gestor, também era capacitado, que também estudou isso, escreveu livros sobre marketing, então tava tudo conectado. Só que aí tem que desenhar um negócio. E como isso aqui é um podcast que também fala muito de negócio, como é que foi sentar na mesa e fazer a Qualitas? Você falou do nome, né? Quali tem a ver com qualidade, vamos pro latim, Qualitas e tal, tá. Mas na hora de desenhar um negócio que tomou o corpo que tomou, você já tem que ter uma projeção. A gente fala aqui no nosso modelo aqui muito de projeção. Como é que foi essa primeira sentada na mesa e falar assim, a Qualitas vai nascer, vamos botar ela para funcionar e qual vai ser o primeiro passo? Foi um pouco fácil para mim, né? Pelo fato de pelas minhas andanças, né? Sim. Eu consegui ver qual era a carência do mercado, né? E as demandas que existiam. Eu estava dentro de 3 universidades. Estava vendo, né? Não quero ser antiético aqui, mas, né, havia as fraquezas. Muito. Né? Você sabe que... Hoje todo mundo chama de dor, né? No marketing digital, veja onde está a dor do seu cliente. E a carência, carência é mais delicada. Exato. Então, na época, né, no marketing lá, você tem os pontos fortes e os pontos fracos. Claro. Né? Então, eu via que os pontos fracos eram muito maiores do que os pontos fortes, né? E também, o que me associou isso? A minha experiência clínica. Porque eu sabia exatamente o que era a demanda do mercado. O dia a dia, né? Você tinha essa vivência. O que o mercado precisava para que a gente pudesse preparar profissionais que estavam sendo formados pelas faculdades e não tinham essa formação adequada para dar um bom atendimento. Então, eu nem vou negar também, porque no começo também eu levei casos à faculdade. Retornei à faculdade com casos Quando eu tive problema com a minha cachorrinha, foi exatamente o que você fez. Eu conto depois, mas termina aí. Eu fui buscar o auxílio para o cara que sabia mais que eu, é óbvio, claro. Né? Então, eu consegui enxergar tudo isso. Só para pontuar, o meu sócio não é na área de pequenos. Ele era da área de reprodução de grandes. Foi meu professor lá em Botucatu. Tá. Então, ele não foi para os pets. Ele não deu pitaco nenhum nessa área. Eu que dominava e domino até hoje tranquilamente. Mas eu sabia da necessidade educacional e sabia da necessidade clínica. Então aí montamos os cursos exatamente em cima daquilo que hoje a gente faz até hoje. Hoje mudou um pouco, né? Para você ter uma ideia, no nosso início a demanda maior era para dermatologia. Então tinha muito casos de dermatologia. Em segundo lugar, um pouco de ortopedia. De problemas ortopédicos. Por acidentes, né? Normalmente. E de cruzamentos errados com DNA que trazem coisas que não deviam trazer para os filhotes, essas coisas todas. Então, nós fomos nos organizando dessa maneira. Então, fomos formando cursos, buscando profissionais que dominavam, por exemplo, a dermato ou a orto e trazendo essas informações para esses meninos e meninas que estavam, lógico, carentes de informação para fazer um atendimento melhor. E, obviamente, nós montamos um curso que, sexta, sábado e domingo, nós encerramos um ensinamento. Na segunda-feira, se ele tiver um paciente
com o cliente, com o tutor, ele já vai poder usar aquilo que ele viu no final de semana e já treinou no final de semana para usufruir em cima do paciente que está ali com o problema. Então, nós começamos assim, olhando as demandas, as fraquezas das universidades e a necessidade do mercado. E, obviamente, que em cima de uma necessidade vem um desejo, né? Sim, claro. Então, aí nós demos o desejo, que é o marketing. Eu comecei a passar um pouco de marketing para eles, porque não adianta eles saberem muito de dermatologia. E não entregar nada. E você lá do outro lado não saber o que ele faz. Que ele sabe exatamente. muito de dermatologia. Nós vamos tocar muito nisso casou. aqui, né? Nós vamos tocar bastante nesse tema, porque eu acho que a coisa mais transformadora que pode acontecer para o ser humano é educá-lo, né? A educação é muito poderosa, é muito potente na transformação. Mas uma das coisas que eu vou ilustrar aí, porque você acabou de dizer, é que eu tive um caso, né, de um pet da minha mãe, que sofreu um acidente e tal. Eu corri para você e você falou assim: Wander, leva na USP, fala com esse cara aqui, porque é lá que você vai resolver. E resolveu, né? Na hora que ele deu o primeiro tratamento, eu fiquei assim, sem esperança, que era uma coisa progressiva, depois regredia, era remédios muito fortes e tal, mas em 30 dias ela estava de pé, andando de 3 patinhas, depois ela colocou a 4ª pá, e ficou bem e tal, até o dia que ela sofreu outro acidente, e a única pessoa que poderia, a que mais cuidou, que poderia fazer alguma coisa, foi minha mãe. A minha mãe acidentalmente matou ela, mas foi a que mais cuidou. Sim. Eu falava assim: mãe, não sofra, porque você tinha esse direito, porque você deu tanto amor e você acabou com o sofrimento dela. Mas, Francis, vamos... A história é maravilhosa, mas se a gente ficar só na tua história, a gente não vai falar de outros assuntos. Eu falei, nós vamos ficar outros assuntos. Eu dei uma encurtada na história. Tão relevantes, né? Como a gente tem essa paixão, esse amor pela educação, né? Apesar de você ser um brilhante médico veterinário, você, na hora que você se viu assim, caramba, clinicar, cirurgia, eu gosto pra caramba, mas educação é um negócio que pega a gente muito forte, né? E quando você migra para a educação e que você começa a perceber transformações culturais em cima daquilo que você está ensinando, não tem mais volta. Sem dúvida. Não tem mais volta. E você partiu para a educação, e aí você passou a ser, além de um excelente médico veterinário, um agente transformador de pessoas, e de pessoas que vão transformar muita coisa. Sim. Porque mudou um pouco, né? Não é só o tratamento com o animal. É também uma mudança de cultura, de como tratar o animal no dia a dia, no preventivo. Eu sou um cara que eu não tenho filhos, mas eu sou pai de pet, né? E que nego mete o pau em mim, eu empurro o carrinho de cachorro no shopping, né? Eu faço umas coisas meio malucas. E os meus amigos me tiram uma onda com a minha cara poderosa. Mas ela é dona das minhas vontades, né? Por quê? Porque a gente tem que saber essa humanização. Você não está humanizando o animal, mas ele faz parte da tua vida, ele te entrega coisas que muitos seres humanos não vão te entregar nunca, né? Não vão te entregar nunca. E isso aí começou a fazer uma mudança na cultura, porque a gente vai falar aqui agora estamos no mês de abril, e Abril Laranja, que é a campanha, né, cada mês aí do ano voltado para uma coisa, mas como ainda tem muita gente ruim nesse mundo, e não vai deixar de ter, infelizmente, essas coisas se fazem necessárias para quê? Para, através de educação, transformar a cultura. Como é que quando surgiu aí historicamente, para a galera entender, essa coisa de ter esse tipo de ação efetiva para tentar barrar os absurdos que a gente vê por aí? É o que você falou, você matou a charada, né? É educação. Então, a gente, da faculdade, desde do nosso início, a gente tenta pregar isso para os nossos alunos,
A gente chama de aluno, mas na verdade são colegas, né? Colegas. Porque a gente trabalha com a pós-graduação, então a gente está conversando com um colega. Para que ele tente ser um formador de opinião em cima de tutores, de pais de pets, de mães Sim. de pets e de não pais e não mães também, porque, né, às vezes pessoas que não têm pets, às vezes têm pensamentos e têm atitudes muito, muito erradas. Existe uma dificuldade, eu tive burocracias para chegar nisso tudo, mas eu não sei, para mim isso me deu assim um retorno, vamos dizer, muito mais gostoso, muito mais saboroso do que talvez eu salvar o seu animal de uma doença, de uma Sim. patologia. Hora que eu consegui fazer com 30 colegas. Aliás, eu até pulei uma parte aí da minha coisa. Eu fui pioneiro também no curso de auxiliar de veterinário. Eu fui o primeiro a montar, tá. porque eu precisava de gente. De gente para te ajudar. Mais ou menos treinada para me ajudar ali, né? Para dar conta dos nossos atendimentos. Então, sabe, o retorno é muito maior, é muito mais prazeroso, né? Para mim foi muito mais prazeroso. Então aí a decisão de realmente abandonar a clínica e a cirurgia, né? Deixei com o Dr. Wagner, que acho que você conhece, o Dr. Wagner Toyama. Sim. Deixei a clínica com ele, deixei a farmácia com a minha gerente, a Rosana, que hoje é veterinária também, e já fez pós-graduação em dermatologia com a gente. Então, por causa desse prazer de ver esse retorno de que você está orientando, você está formando pessoas, e essas pessoas estão levando aquela informação e aquela formação para outras pessoas, para que o quê? A gente tenha um mundo melhor, algo melhor, né? Porque, na minha visão, não sei, posso estar errado, mas se você trata bem o seu pet, você não vai tratar mal um morador de rua, você não vai tratar mal um mendigo, um cara que por isso que eu falo que é cultural. Exatamente. Então, isso fez com que eu continuasse nessa. Então, abandonamos todo o mercado de varejo, né, de comércio, de serviços e produtos, que eu tinha pet shop, tinha banho tosa, eu tinha tudo que o veterinário pode ter. Tive até uma detetizadora, né, detetizava as casas dos meus clientes, para ficar em cima da educação. Por esse prazer de você ver que ali que você deu a informação, você deu a formação, isso né, igual o dominozinho ali, empurrou né? A coisa, reação em cadeia, né? Exatamente. Então, foi esse prazer que fez com que eu realmente focasse na educação. Então, já são, nessa brincadeira, são 17 anos que eu deixei de ser clínico e cirurgião para ser só educador. Eu acredito que nos primeiros anos deu uma saudadezinha às vezes. Mas hoje talvez não, porque eu tive um professor... Sente falta, né? Eu tive um hoje, professor... só não te cortando, desculpa, manda lá. Passo em frente ali, onde era a minha clínica. E hoje qual delas? Ali da Moraes Salles. É uma colega que está lá. Você sabe que eu tenho vontade de estacionar e lá, entrar e pedir para ela. Francis, olha, juro por Deus, eu vou te falar, mas eu me seguro. Você viveu ali. Mas você vê como é que é. O ser humano é uma coisa de... É complicado. Eu gosto pra caramba disso que eu tenho, que é uma sensibilidade para guardar informações relevantes para mim, né? Você sabe que eu passo lá e eu lembro de vocês lá na parte de baixo, toda a clínica, exato. E vocês moravam em cima lá, numa época. E eu passo ali, eu lembro disso, cara. Quando eu bato o olho assim, não é igualzinho, era tal, não né? Mas eu me lembro, modificou bastante. Mas eu tenho vontade, rapaz, eu dou uma diminuída na velocidade para parar, mas não vou perturbar a menina aqui, não, vai ficar desejado. E ela faz a mesma você coisa. Dono aqui, sabe essa história? Não, deixa pra lá. Mas novos ciclos. No começo, sim. No começo, eu até confesso para você que dava uma balançada. Mas depois, hoje jamais não. Hoje eu vi que
eu acertei no que eu realmente... Então, mas agora eu te falo, vou te fazer uma pergunta. Cara, sala de aula é muito sedutora, né, cara? Sala de aula, pra mim, tá? Sala de aula, pra mim, é um negócio que, assim, você entra, você vai ali pra dentro, é difícil de você se desconectar com aquilo. É cara. verdade. Mas É você muito... precisa saber, precisa Não, ter... você tem que ter muita sensibilidade. Ter um jogo Hoje em dia, muito mais, É. né? Porque o aluno é muito diferente Exato. de que nós fomos. Sim, lógico. Né? Porque vamos combinar, né? Ter alunos como nós fomos era bem mais fácil. Era bem mais fácil. Eu sou do tempo que o professor entrava na sala, você tinha que levantar, né? Eu também. Todo mundo Eu também. levantava. Apesar de termos só 40 e poucos anos, né? Não façam conta, por favor. Mas, assim, Hoje- era assim que era. é, Era assim hoje- que era. hoje é Era mais- hoje é mais complicado. O cara que cuidava de você depois dos seus pais era o seu professor. Exatamente. E era muito respeitado, né? Infelizmente, as coisas mudaram um pouco, mas isso aí também não é uma questão nossa, né? Mas, Francis, então, quando a gente parte para um abril laranja e tudo mais, isso aí é uma coisa que eu acho que, assim, ser um título é fácil você falar, né? Ah, não, vamos fazer o abril laranja, o novembro rosa, o dezembro azul, vamos fazer tudo mais. Mas isso aí, para ter um resultado efetivo, precisa de organização. E precisa de gente engajada. E precisa de gente responsável. E precisa de um monte de coisa. Você, como um gestor, quando estamos no mês de abril, dentro do universo da Qualitas, do seu dia a dia e tal, quais são aí as ações que vocês praticam e que vocês estimulam as pessoas que estão envolvidas com vocês a praticar para tornar isso realmente efetivo? A gente, obviamente, não consegue abraçar tudo, Claro. né? Mas a gente tem um universo, né, vamos dizer assim, um tamanho razoável aí. Hoje nós temos aí mais de 5 mil alunos, né, na mão da gente. Então, a gente procura, né, orientar todo esse efetivo do corpo docente nosso, através dos nossos docentes, que está ocorrendo, o Abril Amarelo, e a gente vem para a mídia, como eu estou aqui hoje com você, para falar do Abril Amarelo. Então a gente vai para a mídia. Laranja. Desculpa, Abril Laranja. Laranja. A gente vai para a mídia, em todas as formas de mídia, escrita, falada, televisionada, para tentar conscientizar as pessoas. É difícil, porque nós sabemos que nós estamos numa crise econômica. Nós sabemos que a educação hoje atinge o quê? Falam aí por aí, você falou que números às vezes não é importante, mas em torno de 30% a 40% apenas de pessoas que são educadas e alfabetizadas. O uso de drogas, de coisas ilícitas, quer dizer, tudo isso faz com que venha os maus tratos. Você está vendo aí que o índice de homicídio em mulheres aí tá altíssimo. É um absurdo. Quer dizer, é uma coisa que a gente... Já que você falou ali um pouco tempo atrás aqui na nossa conversa, de século passado, eu acho tão bizarro a gente, em pleno século XXI, ter que discutir algumas coisas como racismo, maltrato com animais. Cara, são coisas tão básicas assim que elas existem. Mas não tem jeito, né? Até hoje. Sim. Então, pessoas mal orientadas ou mal formadas ou mal educadas que adotam animais, vão lá, adotam um animal, mas depois, obviamente, passa a não querer mais o animal, ou o animal cresce, ou o animal começa a dar despesa, é óbvio. Claro. Né? O animal come, o animal come, precisa vai no médico. Precisa ser vermifugado, Sim. precisa tomar medicamentos. Enfim, isso começa a mexer no bolso. E aí a crueldade de soltar o abandono dos animais. Então, hoje, o índice de abandono
de animais, de pets em geral, é muito grande. Já existia na minha época. Eu vira e mexe, de manhã, na hora que eu chegava para trabalhar, tinha caixas de papelão com animais dentro na porta da minha clínica, né? E animais assim que você... Aranhas, cobras, lagartos, uma vez até um filhote de leão, entendeu? Então, são coisas inusitadas. Vai falar, Francis, nossa, mas você passou por tudo isso? Passei. Sim. E não tinha como. Eu tinha que pegar, cuidar, porque... Senão... Ainda que o cara que vai e abandona qualquer tipo de animal na tua porta, esse aí ainda tem um resquíciozinho de consciência. Sim. Ele vai largar no lugar que ele fala assim, pô, vou largar ali porque o cara vai cuidar. Certo. Né? E o cara que joga no rio... Mas então, isso é um absurdo, é isso que é hoje. Por isso que o Abril Laranja está vindo, está sendo falado exatamente em todas as mídias possíveis, para que a gente diminua essa crueldade. Mas existem esses fatores que eu te falei, a crise econômica, a má formação, as ONGs não conseguem abraçar todos e fazer com que cuide desses animais que estão abandonados por isso ou por aquilo. Então, falta a educação e a baixa conscientização das pessoas, né? Então, a gente, dentro da faculdade, procura passar isso para os nossos colegas lá, os nossos alunos, para que eles sejam formadores de opinião e, nos seus estados, nos seus municípios, nos seus bairros, possam fazer isso. E é isso que a Qualitas faz, tentando ser aí, talvez... E eu acho grão até... de areia nesse universo. Então, mas, Francis, eu parei de pensar já faz um tempo que eu sou um grão de areia, cara. Porque se cada grão de areia tomasse as providências necessárias, nós iríamos muito mais longe que nós vamos hoje em dia. Sem dúvida. E a gente tem vivido hoje uma coisa de... uma dissonância, né, com a realidade dos fatos. Tem gente que se nega a entender as próprias fraquezas e fragilidades. As pessoas têm muito medo. Então eu convivo muito com gente mais jovem, você também, com que você tem colegas e alunos na faculdade, né, que você está sempre no meio deles ali. O que acontece? Percebe-se um distanciamento de pessoas com pessoas. Sim. E tudo mais. E isso está tornando nós todos, assim, que não nos atentamos a isso, deprimidos. As doenças modernas, as patologias modernas são muito emocionais. Sem dúvida. E um cara perturbado emocionalmente vai achar alguém para maltratar. Né? E se não for o irmãozinho, se não for a mãe, vai ser, vai descarregar em alguém, vai descarregar em alguém. E a gente vê isso muito, as pessoas se doem por muito pouco, as pessoas não conversam, não tem aquela coisa de resolver problemas. Por quê? Não precisamos ir muito longe, falando assim, meu pai, se eu chegasse trazendo alguma coisa da rua para ele olhava pra minha cara e falava assim, vai resolver seus problemas na rua, lá na rua. Não traz essas coisas pra mim, porque eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? E olha, e resolve direito. Porque se eu perceber que você fez alguma coisa errada, vai tomar aqui dentro também. Então resolve, mas resolve fazendo certo. Né? Por quê? Agora... Tá se criando um monte de jovens totalmente indefesos. Né? E o que acontece? Estão todos encasulados, trancados nas próprias cavernas, e quando estoura uma coisa para resolver, não sabe o que fazer, senta e chora, ou vai pedir socorro muitas vezes para as pessoas erradas, e as consequências a gente sabe muito bem quais são, né? Exato. Agora, outra coisa, dentro de abril ainda temos o Dia Mundial, né? Mas deixa eu só te colocar uma coisa que eu particularmente resolvi fazer, fora todas essas ações com os alunos, essas coisas, eu comecei a exigir as políticas públicas.
Então, né, em casa a política pública entrou de uma maneira... Com os dois pés no peito, né? A política Então, pública vai para tua mesa. Eu comecei a mexer um pouco com isso também, entendeu? Porque aí, obviamente, eu tive um canal, né, meio que direto, né? Então, eu comecei a cutucar. Então, eu falo da vacinação da raiva, eu cutuquei, inclusive houve mudanças lá dentro com o negócio da dengue, né, trocou-se lá as coordenações, entendeu? Eu tô mexendo um pouco nisso também. Porque eu acho que também as nossas autoridades também são responsáveis, sim, precisam fazer algo. E eles têm, obviamente, alguns mecanismos na mão que eles podem nos ajudar. Era só para incluir aí no nosso abril laranja. Sim. Aí. Não, mas eu acho muito relevante. Um pouco esse lado então, aí também. Mas aí eu te falo, Francis, você está contando aqui tua trajetória. Então a tua trajetória foi de muita responsabilidade. E eu não estou falando que você era responsável por isso ou aquilo. Não, você puxava para você. Sim, entendeu? Você se sentia responsável por várias coisas e à medida que o tempo foi passando, cada hora você foi absorvendo mais coisas e até que você tem um canal dentro do poder público, que é um canal até bem forte, né? Você tem um relacionamento muito estreito com várias pessoas, além de, claro, tua esposa que está super envolvida. Mas assim, eu acho que tem que fazer sim. Tem que fazer sim. Sabe por quê? Eu vou te falar. Eu sou um cara que gosta de política. Parei de falar de política nos meus canais porque eu estava tomando um monte de pancada e perdendo um tempo precioso do meu dia respondendo a gente ignorante. Entendeu? Então eu falo, pô, eu vou ser mais eficiente fazendo outra coisa do que ficar perdendo tempo com gente que não pega um gibi para ler. Né? Não pega um gibi para ler. Então, quando a gente percebe isso, a gente sabe que tem muito aproveitador. Nós já tivemos aqui em Campinas casos de gente que efetivamente teve ações, se elegeu para cargos aí dentro do universo das cidades da região toda aqui, falando o tempo todo nisso. Aí depois de um tempo você começa a ver quem que eram os reais e quem que não eram os reais. Não vou falar em nomes aqui porque nem vem ao caso, mas assim, o aproveitador, cara, me irrita profundamente. Por quê? Porque não faz, cara. Exato. Porque não faz. Pega lá uma ondinha, surfa ela e tudo mais, e na hora de fazer, não faz, né? Exato. Então, apelo, a gente... né? Ele faz um apelo social, e só que depois que... Então, mas como eu costumo, né? como eu costumo dizer aqui, esses caras a gente cita para as pessoas saberem que eles existem e a gente esquece deles, porque não tem que dar janela e nem botar luz nesses caras. Certo. Mas, Francis, então, quando a gente fala tanto dessa tua trajetória, dessa especialidade, falamos aqui do mês, né? Do Abril Laranja e tudo mais. Mas eu quero que você fale mais sobre os detalhes da Qualitas, cara. Eu queria saber mais das unidades, de como que a pessoa pode fazer parte da Qualitas, como pós-graduação, qual que é o caminho que as pessoas usam normalmente para chegar até vocês, que isso aí é uma coisa que, pô, a gente falou, temos os alunos, temos os colegas e tudo mais, a pessoa vai ver e fala assim, tá, Qualitas, hoje tem facilidade, né? Escreve Qualitas, lá vai achar. Mas eu queria que você falasse aí do perfil, né, de como esse mês, inclusive, como você já citou, nós estamos comemorando, né, o Dia Mundial da Medicina Veterinária, né? Nós temos um número muito grande de médico veterinário, te falei lá no começo da nossa conversa. Só o número de faculdades são mais de 536 faculdades. Sim. E já estamos passando aí de 210 mil médicos veterinários brasileiros, né? Então, eu continuo fazendo isso que eu fiz lá atrás.
Então, seguindo um pouco, né? Até outro dia passou a reportagem do Milton Nascimento, né? E uma frase dele, aliás, na minha formatura foi tocada a música dele enquanto eu recebi o diploma, e ficou essa frase, que o artista tem que ir onde o povo está. Né? Isso ficou na minha mente. Então, hoje, a gente abre turmas de pós-graduação aonde há necessidade da turma de pós-graduação. E qual é a pós-graduação? Da necessidade da turma do local. Então, hoje nós estamos de norte a sul, leste a oeste. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade educacional em Belém, que está lá no Pará. Então, Francis, o que você dá lá? Eu dou lá o que os veterinários de Belém precisam. Então, lá existem as patologias tropicais, as coisas que são inerentes da região deles. Então, são problemas regionais. Então, eles querem oncologia, eles querem patologia, eles querem ortopedia. Então, é isso. Então, a gente vai fazendo de acordo com a frase do nosso ilustre cantor, para a gente atender às necessidades. Sim, mas como é que vocês fazem essa aferição? Como é que você... Tudo bem, depois que você já vai lá e reconheceu o lugar e as pessoas que são da área dão as informações para vocês criarem os cursos. Exatamente. Ok. Eu vou atrás dos profissionais locais. Mas quem que é como se diz, o protagonista? Não é isso que eu queria dizer. O primeiro passo, quem que chega em vocês e fala assim, um coordenador. Tô precisando lá. Como é que isso é mapeado? É um coordenador. Tá. Então, que tá caçando. Eu tenho um coordenador. Então, por exemplo, lá em Belém, eu tenho uma coordenadora, que é uma colega, médica veterinária, bem situada com as clínicas e com os colegas das faculdades, e ela traz essa informação. E nós, obviamente, através da mídia, de tecnologia, a gente faz as perguntas. Então, eu tenho vários, os PBLs, que são podcasts, né, parecidos aqui com o seu, aonde eu lanço determinados assuntos e vejo qual é a chamada. Então, tipo, jogo a rede e vejo qual o peixe que vem. Tem um testezinho assim. Eu preciso fazer isso. Então, agora o último, a Daniela pode me ajudar, acho que é de nefrologia, se eu não me engano. Então, urologia, nefrologia e urologia. Então, nós vamos fazer um PBL, que é ver o problema, né? Discutir um problema, e aí eu vou ver quantas pessoas e da onde estão interessadas em serem melhores em uro e nefrologia. Então, eu tenho um curso de pós-graduação em nefrologia que eu posso estar levando para essa região. Então, de repente, vem de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto vem dos 1.000 e tantos que se inscreveram, tem mais de 100 de Ribeirão Preto que querem nefrologia. Opa, então o curso lá, ele merece um curso em Ribeirão Preto. Então, na minha unidade educacional, vou abrir um curso. E aí vem as matrículas e assim eu vou levando. E eu, obviamente, tenho o coordenador de lá que vai dizer, não, Francis, não, diretor, a nefro e uro aqui vai bombar, porque aqui está tendo muito caso, não sei se pela água, pelo... Aí vem os detalhes todos, né? Sim. Que levam... Mas eu acho que é legal isso, porque assim... Os componentes químicos da ração estão ferrando aí os rins dos nossos pets, então eles precisam saber e acompanhar essas doenças. Então é assim que funciona. Não é assim, tiro de cabeça. Sim, vou fazer um negócio lá. É tipo uma pesquisa que a gente usa tecnologia, usa a mídia e usa um informante local, claro, que é o meu coordenador. É esse informante local aí que me trouxe essa pergunta. Por quê?
Porque não é que nem, por exemplo, as franquias, né? Que o cara faz uma geolocalização, uma geolocalização e nem sempre dá certo. Eu nem posso usar dessa maneira, porque eu tenho medo que você mexa na minha qualidade. É saúde, mas se você exatamente. começar a fazer coisa que você não deve exatamente. lá, eu não posso. Não, mas aí que tá. Isso. Quando você cria especialidades de acordo com o local, primeira coisa... Posso estar falando uma grande besteira, me corrija se eu estiver falando uma grande besteira. Quando você atende a uma demanda, você entrega um produto que atende àquela demanda, no caso um curso de nefrologia, urologia e tudo mais, isso aqui vai melhorar no quesito qualidade, muito mais. Aí vai justificar o Qualitas. Por quê? Porque a partir de uma demanda de pessoas que estão afim de melhorar naquilo, exato, esse curso vai ficar cada vez melhor. Sim. E a partir daí, quando aparecer a demanda da mesma especialidade lá do outro lado do país, você tem uma coisa pronta. Sim. Né? E com um nível de qualidade muito bom. Ajuda bastante. Né? Você consegue... As especialidades vão se combinando. Mas é assim que funciona. Ultimamente nós abrimos Imperatriz, lá no Maranhão. Ó, pra você ver onde é que nós fomos parar. Como que nós fomos parar lá? Porque um colega, que é o coordenador, disse, aqui os nossos colegas estão carentes de cirurgia. Eles querem um curso de cirurgia. Então, tem um curso de CCCPA, que é um curso de clínica cirúrgica, que é cirurgia do começo ao fim. Todos os tipos de cirurgia. Cabeça, tronco e membros. Entendeu? Então, nós fomos com o curso de cirurgia para lá. Você tá entendendo? Por quê? Porque era uma necessidade dos colegas de Imperatriz que estavam com fraqueza em fazer cirurgias ou terem técnicas cirúrgicas novas, avançadas, que, obviamente... que muda bastante. Sabe, né? que muda bastante, se for um pouco lá para o norte, para o nordeste, né, a gente tem um número menor de faculdades e aí o conhecimento lá também é mais raro do que aqui no sul e no sudeste. Então, é assim que a gente trabalha, independentemente se a gente está lá em Porto Alegre ou lá em Belém, ou em Cuiabá, ou em Vitória, no Rio de Janeiro. Agora, aquela curiosidade do leigo. A cirurgia é uma coisa mão na massa, pra caramba, né? Sim. Totalmente mão na massa. E aí, quando você tem uma demanda dessa de cirurgia lá em Imperatriz, né? Muitas vezes a gente tem que saber que nós estamos no Brasil, um país de dimensões, né? E de uma pluralidade de culturas, de recursos, né? Então a gente tem que ser realista e falar. Imperatriz, dentro desse universo da cirurgia, você chega lá para atender essa demanda, para gente interessada em melhorar e tal, tal. Só que a cirurgia não é uma coisa que você faz um cursinho online. Não, nem pode. Então, não é uma coisa que você pode entregar desse tipo. Você pode entregar muito material online de estudo. Só que, para você ser um bom cirurgião, você vai ter que pegar na ferramenta. Mas é isso que nós fazemos. Nós nos pautamos, por isso que nós somos hoje a melhor faculdade de pós-graduação em medicina veterinária, porque nossas práticas são aulas práticas mesmo. Mas, por lei, nós não podemos usar animais vivos. Então, nós trabalhamos com cadáveres. É óbvio que esse colega disse, olha, aqui eu preciso de cirurgia. Então, tá bom. Então, sentamos, fizemos várias reuniões para dizer quais são os requisitos para que eu leve um curso de cirurgia para Imperatriz. Então, primeiramente, eu preciso ter um freezer, aonde eu vou acomodar os animais falecidos nas clínicas veterinárias de Imperatriz, doadas pelos seus proprietários através de um documento que ele está doando aquele animal que faleceu por isso ou para aquilo, para estudo, né, para a faculdade Qualitas. Então, nós fazemos a captação desses animais, desses cadáveres de falecidos, né, com autorização do tutor, do proprietário, armazenamos isso num freezer e no dia de aula esses animais são disponibilizados ao professor, onde ele ensina as técnicas cirúrgicas para os alunos que ali se dispuseram a fazer o curso. É assim que a gente trabalha.
Tem algumas faculdades aí que usam, né, ursinhos de pelúcia, uma série de coisas que fica um pouco difícil, mas enfim, né? Falta de ética tem minha, coisa, não, tem coisa tem coisa que eu prefiro não saber. Tem coisa que eu prefiro não saber. Então, é um pouco complicado, mas a gente tenta ser o melhor. E a gente acha que a gente é o melhor. Somos a melhor, porque a gente faz a coisa séria. Óbvio que a teoria a gente pode passar online. Não tem problema nenhum, né? E uma coisa que é inovadora, que eu te falei no nossos que os cursos são híbridos, porque a prática é prática, não tem jeito. Agora, a parte teórica, ela é dada presencial remota. Ela não é gravada. Eu não trabalho com EAD. Sim. Eu tenho até cursos IAD, mas são cursos de capacitação, são cursos curtos apenas de complementação. Tá. A pós-graduação é remota. É que nem aqui, né? Tá aí o Eduardo está nos filmando, eu estou falando com você, eu estou dando aula para você. Você pode me interromper e falar, professor Francis, explica de novo esse negócio aí do cadáver aí que eu não entendi. Então, é uma presencial remota. É online, mas é presencial remota. Aí é toda dada a teoria. Aí no dia da prática o professor se desloca até lá, eu tenho toda a logística de avião, alimentação, hospedagem, entendeu? Para que ele vá lá e fique os 3 dias lá dando as práticas necessárias. Legal. É assim que funciona. E aí... De norte a sul, leste a oeste. Aí um dia o que não era o professor Francis ainda, era colega já do professor, já formado e tal, e quando ele tinha lá as suas demandas e as suas dúvidas e tudo mais, ele corria para alguém, né? E hoje, só na Qualitas, estamos falando de 5.000 alunos. Lógico que você não é o único professor, o único mestre dentro desse universo, mas assim, chega muita coisa emergencial para você, Francis? Porque eu estou falando disso de um bate-papo, estou até fugindo um pouco da nossa pauta, porque assim como um dia você me orientou a procurar um mestre seu, os seus alunos, com muita confiança em você, mandam alguns casos assim. E uma coisa que o universo online gosta muito, o mundo digital gosta muito, são causos, né? Nós não estamos aqui no programa do Rolando Boldrin, mas causos. Exato. E coisas que eu acho que são interessantes. Assim, alguma coisa exótica, assim, ou diferente demais, que chegou em você, que mereça ser comentada, trazida por um aluno ou assustado, ou intrigado, assim, alguma coisa que você acha que vale a pena o mundo saber? Bom, eu ultimamente não estou mais... Além de cobras e aranhas na sua porta, né? Isso aí você já falou. Eu não estou mais ministrando aula, né? Como eu estou na direção agora, eu fiquei mais na parte administrativa. Mas eu vou te explicar porque a gente usa a tecnologia hoje. Sim. Então, nós somos em 326 professores. Para atender todo esse universo de todas as especialidades. Hoje nós temos especialidades do focinho ao rabo, né? Então são divididos por especialidade, porque não existe veterinário que conhece do focinho ao rabo. E fora ainda as medicinas alternativas, como você, outro dia aqui, passou, que eu assisti um programa da acupuntura, que é uma medicina alternativa fabulosa. Eu tenho um curso de pós-graduação em acupuntura, nós temos lá, e só em São Paulo, ele não anda, ele é só em São Paulo, pelo fato das estruturas, ele vai em aras, ele faz com cavalo, faz com grandes animais, então fica difícil eu andar com esse curso por aí. Então os alunos se deslocam até São Paulo. Eu tenho alguns cursos que são só em São Paulo pela estrutura do curso. Sim. Oftalmologia, que a gente precisa de microscópios de cirurgia oftálmica, que nós fazemos catarata, nós colocamos lente nos animais, essas coisas, então precisa de uma estrutura que não dá para andar. Sim. Anestesiologia, que precisa ele começar desde a anestesia injetável até o aparelho que deixa o animal vivo lá, o tempo que for necessário para se fazer uma cirurgia de 10 horas, de 12 horas, de 14 horas, que às vezes demora para fazer. E a acupuntura, são os 3 que a gente não consegue andar com ele. Mas a gente usa a tecnologia, porque cada professor que vai dar aula, ele vai formar o grupo.
Ele forma entendi. o grupo com os seus alunos. Então, quando eu dava aula, eu formava o grupo com meus alunos. Então, eu tinha o grupo, vamos supor, de Ribeirão Preto. Então, eu tinha o grupo que eu dei aula lá em Ribeirão Preto. Então, aí as coisas vinham sempre no grupo. Se ele estava com algum problema, ele entrava no grupo, me chamava e aí eu ajudava. E assim acontece com todos os professores. Então, no caso aí, talvez aí mais de Imperatriz, que é mais cirúrgico, né? Então, cada professor vai lá. Um vai dar cirurgia de cabeça, outro de pescoço, não sei o quê. Eles têm o grupo dos alunos. E o aluno, se ele tiver alguma dificuldade, ele vai chamar o professor no WhatsApp, né? Que é grupo do WhatsApp, chama o professor, manda foto. Enfim, hoje a tecnologia nos ajuda com isso, né? No meu tempo, né? Era um pouco mais difícil. Era só foto e olhe lá ainda. E não tinha. A foto tinha que vir, às vezes, até pelo correio, alguma coisa assim, diferente. Mas o mais inusitado foi um colega que estava com um tumor, né, numa mama de uma cachorra, um tumor enorme, vazando, tendo uma secreção purulenta muito grande. E ele me mandou a foto, falou, olha, eu já estou tratando, já abri, não consegue fazer nada, não resolve. A proprietária era uma senhora já de idade, ela está chorando aqui, que a cachorrinha está com esse tumor numa única mama. Aí eu fiquei assim, falei, pô, mas numa única mama, né? Normalmente o tumor de mama ele radeia porque existe uma cadeia mamária, ele vai, é muito difícil, aliás, é raríssimo ele ficar Em uma só. Não, são 5 pares de teta Sim. que tem a fêmea, não tem jeito, né? Aquilo um tá conversando com a outra teta, né? Eu falei, tá estranho isso aí. Eu falei assim, então você vai ter que fazer um vídeo para mim. Eu não tenho, naquela época, não estávamos ainda... Nessa evolução toda, né? não sei, acho que estava chegando, acho que o Nextel. Acho que era já dava para fazer um negócio borradinho. Né, mas ainda era difícil. Eu falei, você vai ter que filmar. Aí ele conseguiu lá aquelas... umas câmeras, né? Aquelas câmeras filmadoras de antigamente que filmavam nossas festas, aniversários, né? E eu falei assim, aí você apalpa aí para mim a teta. Ele apalpava, saía aquela secreção, apalpa, aperta bem e solta. Aí a tetinha se mexia, né? Ela tinha um certo movimento. Eu falei, ô amigo, tem coisa errada aí. Isso aí não é um tumor de mama, tem outra coisa aí. Você pode ver que tem outra coisa. Mas estamos tratando, já abri, já suturei, ele abre de novo e coisa... Eu falei, então vamos fazer o seguinte, põe ela na cirurgia, leva esse cara aí, põe uma máscara nele, põe um avental nele, põe uma sapatilha nele, uma touca nele, para ele não entrar lá dentro, para me contaminar a cachorra lá. Você vai fazer uma anestesia local e você vai realmente cortar como um pão, né? Você vai abrir o pão para um sanduíche. Você não acredita, velho. Tinha um verme de 50 centímetros, que é uma dictofilária. Enroladinha ali naquela mão. Dentro da mama, rapaz. Desse tamanho, assim, até foi eu fiz apresentei isso num congresso, né? Que foi um case, um caos. Causo, né? A hora que ele abriu assim, ele viu, né? O animal ali, aí ele enfiou a pinça lá dentro. Aí foi tirando, assim. E não acabava nunca. De sair o cara. É um verme que normalmente está no intestino de peixe, até esquisito. Até perguntei se a mulher tinha dado alguma vez peixe para cachorra, porque às vezes o animal de praia come peixe. Sim. Né? Os pets, gato, o cachorro. O gato come, o cachorro às vezes não é muito chegado em peixe, né? Mas tirou esse dictiofilme renale, né? Que é um verme que fica mais no rim, né? E ele estava incrustado, estava vivendo ali, né? Se alimentando do tecido adiposo da mama, rapaz. Olha que coisa, aí ele tirou, aí escarificou, fechou, suturou.
Agora, o curioso bem é... inusitado. Mas tem da aranha também, que o cara estava tratando uma aranha lá, que a aranha não comia, estava emagrecendo, era uma caranguejeira, ela começou a ficar muito caquetezinha. Eu falei assim, eu acho que isso aí é verme, ela está com verme. Porque se ela não se alimenta, ela não pega mosquinha, ela não pega as coisas, né? Eu falei, vamos dar um vermífugo. Aí lambuza a coisa dela aí, mas de feito, a hora que lambuzou, ela saiu comendo tudo. São agora, cirurgia em peixe, um acará. Porra, cirurgia em peixe o acará tava. Ele falou, tá com um negócio aqui na pele, não sei o quê. Eu falei, mostra aí pra mim. Porque eu dava aula de animais silvestres, né? De aves silvestres. Era um tumor. Ele estava com um tumor na pele. O acará cara, impensável pra mim. É um bicho caro, bonito, né? É caro, é um peixe caro, né? Não sei hoje quanto está custando, mas eu sei que não é barato. Mas o acarofilista tem... ele só tinha aquele no aquário e tal. Era de estimação, era o pet dele. Eu falei, não, vamos ter que tirar isso aí, né? Vamos ter que fazer isso. Mas como é que nós vamos mexer? Então, vem aqui, traz... comigo. Traz ele aqui, aí pusemos no aquário, pusemos anestesia na água. Aí o peixe dormiu dentro da anestesia, vai lá. Eu não consigo imaginar. Mas é muito doido. Nada, deixa o especialista fazer a sua especialidade. Não queira entender o que você não... Outro caso, cesariana em tartaruga. O que é que você faz cesariana em tartaruga? Você tem que serrar, né? Você tem que serrar o casco dela, abrir uma janelinha para ir lá tirar os ovos, porque não é feto, é ovos, ovo, né? Tem que tirar, porque ela estava inchada toda, porque ela não conseguia expelir todos os ovos, né? Aí depois você tem que fechar aquilo, colar. Uma das coisas... E outra coisa, a gente... Inusitadas. A gente está falando de animais, então não tem como desconectar com a natureza. Outro dia lá, o nosso professor, apareceu até no Fantástico, que atendeu aquela garça que estava com o copo plástico, você chegou a ver? Não vi. A garça engoliu um copo plástico, estava parada no papo dela aqui, né? Porque eles têm 3 estômagos, né? O primeiro é o papo, depois o estômago digestivo e o mecânico, que é a moela, né? Sim. E parou o copo plástico, estava parado aqui, ela não estava se alimentando, né? Estava se definindo. Aliás, né? Copo plástico, sabe por que ela comeu o copo plástico, né? Pô, para de jogar as coisas... a tartaruga que estava Você quer jogar copo plástico no mar? Come ele, então. Em vez de querer prejudicar o bicho, come você. O canudo, né? A tartaruga que estava com o canudo. Um monte. Não, e aí tudo, né? E é rede, é tudo. Mas uma coisa... Então, essa data aí do Dia Mundial é para isso. É para a gente conscientizar as pessoas de que o animal é um ser vivo. E um ser vivo precisa ser cuidado como você cuida de você. Sim. Né? Ele tem necessidade, ele sente frio, ele sente calor, ele sente fome, ele tem doenças, né? Então a gente precisa realmente... Não tenho dúvida. Mas eu vou tocar isso. Eu vou tocar num ponto, numa coisa que me deixou... também isso aí. Que me deixou assim, né? Eu lá em Noronha, né? Você falou de tartaruga, me lembrei disso. Estou lá em Noronha. Eu estive lá também. Aí, olha, vai ter, vão abrir os ninhos e tal, e as tartaruguinhas vão pro mar, vamos lá, tal, mas aí vem uma pessoa, te orienta, tá tudo cercadinho e tal. Mexe, aí eu vi, aquele monte de criança, e começa. Porque eles auxiliam na abertura dos ovos e elas vão correndo, eu fiquei com pena das crianças. Por quê? Porque a natureza tem a sua sabedoria particular. Sim, lógico. Certo? E o que acontece? Quando as tartaruguinhas começaram mas muitas, né? Centenas. As gaivotas falaram, banquete, né? Banquete. E aí elas vão, as crianças começam a ver, a gaivota vem e pega na areia já, ela vai pro mar, porque é instinto delas, né? Solta ali, ela vai pro mar e tudo mais. A porcentagem das que vão vingar e que vão chegar na fase adulta é irrisória quase. Mas eu contei esse dia, só nessa praia que nós vamos ver isso, eu contei 80 ninhos. Olha. Né? Então, eles abriram 3 ali naquele momento e tal, e as crianças choravam, porque elas queriam ajudar, queriam espantar as gaivotas e tal, e o pessoal do IBAMA, lá os biólogos, estão falando, não, gente,
atrás da cerquinha Exato. e deixa a criança chorar, explica para ela do jeito que der, que é assim que é o ciclo, é o ciclo da vida, né? Não é tem assim que jeito. a coisa funciona, Infelizmente. né? Mas vai continuar sendo assim, né? Mas, o Francis, uma coisa que me ocorre aqui também, aquela coisa do leigo, que é o seguinte: dentre tantas especialidades, eu sou um cara muito curioso e o comportamental também é muito relevante por conta do pet mesmo, né? Sim. Do pet. Uma coisa encantadora, que no dia que eu vi ao vivo, eu também fiquei que nem as crianças que viram as tartaruguinhas ser comidas pela gaivota. Eu chorava, porque aquela coisa da equinoterapia, né? O próprio terapeuta do cão, para mudar o comportamento do cão, que é agressivo e tal. Por quê? Porque tudo é possível, Francis. Eu achava, por exemplo, você tem um cachorro que é bravo. Ele é daquele que late pra todo mundo, pá. Aí chega um cara que entende do negócio e fala assim, ó, dá pra fazer. Aí ele vai lá, torna aquele cachorro não dócil, mas assim, muito mais controlável e tudo mais, né? E isso aí eu acho muito interessante, mas a que a gente pode atribuir muitas vezes essa agressividade? Eu sou da seguinte opinião. O cachorro é espelho do dono também, né? Se você trata ele mal, ele também não vai ser um bonzinho. Eu falo isso porque eu tenho uma Shih Tzu que é dona de mim, ela que me ensina as coisas, né? E eu sou super carinhoso com ela e tudo mais. Só que eu também tenho um amigo que eu chamo ele de Mengele. Por quê? Porque ele tem 11. Aí ele cruza dogo canário com dogo argentino. Aí eu falo assim, você tem que ser preso, cara. Você tinha que estar numa jaula preso. Legal, né? Porque você está fazendo cachorro híbrido, entendeu? Isso aí você não sabe como é que vai ser, né? Aí outro dia tomou uma naba gigantesca, gastou 40 mil reais. Por quê? Porque o portão abriu e o coitado do jardineiro estava passando, empurrando o carrinho lá fora. Uma fêmea viu, foi para cima dele e 40 pau. Para dar um conforto para a pessoa que ele atacou. Mas nós vamos voltar no problema educação, né? Nós vamos volta-se para a educação. De conscientização. Porque essa gente que fica ter 11, né? Por que vai fazer isso, né? Tá mal educado, tá mal conscientizado, tá mal preparado. Nós temos preocupação com isso, sim, viu? Nós temos um curso também de etologia veterinária. Então, esse curso é um curso voltado só para comportamento animal e comportamento dos tutores. Tá? Então, nós temos uma pós-graduação, né? Ele chama-se Etologia Veterinária, né? Inclusive, ele é um curso diferenciado porque eu tenho professores internacionais, eu tenho professores da Espanha, que vem dar aula para nós nesse curso de etologia. Minha coordenadora é do Rio de Janeiro, uma professora do Rio de Janeiro, e a gente trabalha exatamente isso aí, né? Para que os veterinários, é óbvio que eu não consigo atingir todos os tutores. Apesar que a gente tem uma QTV, né? A gente tem uma televisão online, que aí eu tento passar bastante informação, mas aí eu tento fazer a cabeça do meu aluno, né? Do meu colega lá, para que ele leve isso aos tutores a qual ele atende, ou onde ele trabalha, na instituição, na faculdade, porque tem muita gente que dá aula também, são alunos e são professores de faculdade, porque hoje é mais barato contratar os especialistas do que os mestres e os doutores, né? Com certeza. Mas eu tenho o curso de etologia que está voltado exatamente. Eu sabia que existia, mas eu não sabia que o nome era etologia. É o comportamento, comportamento animal e comportamento humano. Então são duas partes, metade do curso é voltada para o comportamento animal e a outra metade é dada para o comportamento do tutor humano para se relacionar com o animal e não fazer essas coisas ou não ter ideias
mirabolantes aí, porque na minha época tinha os negros. Eu lembro lá, eram os meus clientes de academia, aí punha os cachorros para puxar pneu, para pular, né, em frango sangrando, sabe? Essas ideias de jirico, né? Sem querer ofender o jirico. Mas sem querer sacanear o jirico. Né? Então, nós, com essa preocupação, montamos esse curso também. A gente está atento ao mercado, entendeu? Então, tudo que precisa ser feito, a gente está atento. Outro curso, por exemplo, que é inovação nossa, é o de medicina legal. Eu tenho um curso de medicina legal, uma pós-graduação em medicina legal, onde eu preparo o colega para atender ao juiz, ao advogado, um perito para qualquer situação que aconteça desde de um inseto até um elefante. Então, ele está preparado para atender tanto quem uma acusa, demanda quem judicial defende e o juiz para poder dar uma decisão. Então, coisa de tiro, se o tiro vem por cima, eu até peguei um caso inusitado que o cara falou que ele estava se defendendo e matou o cachorro por trás. Se defendendo, ele pegou e virou a arma. Virou a arma, sim. O tiro entrou aqui, né? Não. O tiro entrou... Conta essa história para sua vovó. De baixo para cima. Quando você está se defendendo, entra de baixo para cima, que o cachorro está em cima de você, ou está aqui. Sim. Mas o tiro veio por trás, né? Então, sabe? Então, esse também nós temos, né, de medicina legal, que é voltado também para isso, para orientar os colegas a poderem entrar em discussões de fazenda, de animais de produção, de pets, ou cães e gatos, ou pets exóticos, esse negócio que está tendo aí, que estão pegando um monte de tráfico, né? De animal, essas coisas. Então, nós estamos preparando os colegas para essa área, para trabalhar e poderem ser peritos da Polícia Federal. Já que você tocou na medicina legal e a medicina legal está totalmente conectada com a justiça, eu vou falar uma coisa para você. Há muito tempo, a lei é muito clara e muito pesada para esse tipo de caso. Traficante de animal e tudo mais. E o cara vai lá, ele mete num cano de PVC 10 ararinha, entendeu? E joga num avião. O cara é pego. É isso que me irrita no país que a gente vive, cara. Porque esse cara que é pego... Não acontece nada. O cara é preso 10 vezes. Eu sofro com isso. Ele é preso 10 vezes por um crime que na primeira ele já tinha que ficar o resto da vida dele trancado. Exato. Né? O fim dos tempos. Mas eu sofro com isso quando eu vejo eu fico mal também, as reportagens, tudo. Mas hoje nós estamos preparando os nossos colegas para que possam, né, levar essa informação ou sei lá. E o sucesso está aí. O grãozinho de areia que você falou. Estamos tentando colocar os grãozinhos para tentar formar uma praia. É isso aí. Né? A gente está sempre inovando. Né? Agora entramos na 3D, porque hoje nós já precisamos fazer moldes, principalmente na ortopedia e na oncologia. Né? Então, muitos tumores hoje estão tirando partes do animal que vão fazer falta para uma qualidade de vida melhor dele. Na própria ortopedia, hoje, os cânceres estão comuns, os cânceres no osso. Então, hoje nós estamos com um curso agora de 3D, para você fazer os moldes 3D para repor, né, a qualidade de vida para o animal. A gente está sempre preocupado com o que está acontecendo. Então, a gente está na frente, por isso que eu falo que nós somos a melhor pós-graduação por causa disso, porque a gente está antenado no mercado. Então, tudo que está acontecendo, nós estamos abraçando, trazendo profissionais. Se tiver lá no exterior, nós temos na oftalmologia, por exemplo, que eu falei para você que a gente só faz em São Paulo, lá, turmas pequenas de 15 alunos só, não mais, porque precisa dar atenção. Nós trabalhamos com olho de suíno, que o olho é semelhante ao humano, né? Então, a gente traz professores da Argentina, traz professores do Chile para dar aula para nós. Porque a gente está preocupado em realmente preparar o médico veterinário para essas nuances, né, que hoje o mercado está exigindo. Por isso. E o mercado dita, né? Por isso mesmo, essa mentalidade. E eu bato no marketing de relacionamento, que é a minha praia.
né? Então, meus livros lá, o terceiro, fiz o terceiro livro, né? Que agora ele está mais voltado para isso mesmo, para relacionamento, para você aprender a se relacionar, para você vir aqui e poder ter uma conversa, como eu estou tendo com você, que muita gente, para que você põe a câmera... botou a câmera no microfone, se perde. Mas tem que mandar releases para... Eu sempre mandei. Hoje eu tenho uma ajuda maravilhosa, né? De uma assessora, mas eu nunca tive assessor. Eu mesmo era o meu assessor, né? Eu era o meu assessor de imprensa, então, myself. Quando eu fiz a pós de odontologia, eu mesmo mandei para o jornal, fui para as coisas, falando que agora, né, os animais também iam se preocupar com o motorzinho e não sei o quê e tal. Por causa da odontologia, né? Eu bolava as coisas, entendeu? Então, animais silvestres, falei agora, tal, não sei o quê. Mas, infelizmente, a educação e a conscientização e as políticas públicas hoje são fracas demais, infelizmente. Isso não tem jeito, faz parte do nosso dia a dia, é o que você falou, a gente vai colocando os grãozinhos um a um e vamos tentando. Vamos ver se atrás de mim vem gente também fazendo a mesma coisa para que a gente dê continuidade nesse trabalho, entendeu? Meus filhos, nenhum quis seguir a minha carreira, né? Apesar de eu ter toda uma história aí que eles podiam estar abraçando, mas acho que foi até bom, né? Porque também, se for na minha sombra, também eu não queria. Sim. E graças a Deus também. Eles estão bem, eles estão bem. Eles estão indo muito bem, bem nas atividades comerciais dele. Porque assim... Infelizmente política pública, conscientização e educação. É isso aí. E eu acho que vocês, só de terem 5 mil alunos e estarem tão conectados com os fatores mais relevantes, que são os mais atuais, tudo que está acontecendo, e ainda sendo, né, como você falou, você foi pioneiro lá atrás em várias coisas e continua sendo, porque quem está conectado com atualidades vai sempre encontrar alguma coisa nova que vai ter que mexer naquilo para que quem vem depois tenha as facilidades que isso gera naturalmente. Sem dúvida. Mas agora a gente já está caminhando para o final. Eu vou perguntar umas coisinhas sobre o entendimento. Eu vou falar de cachorro porque é o que eu mais tenho proximidade. Adoro ver coisas sobre as pessoas que falarem de comportamento. E falar, né, porque bicho não entende e tal, porque as pessoas agora conversam com os cachorros, né? Eu não fico batendo grandes papos com a minha cachorra, mas eu falo frases longas para ela, que ela me olha com uma cara de que parece que está entendendo, mas eu sei bem como é que isso funciona. Mas assim, ela entende muito de tempo, ela sabe quando a gente vai sair, quando a gente vai voltar, é impressionante isso, essas percepções delas. Se você fala uma frase assim, ó, agora você não vai, porque eu sou um pai real mesmo. Eu levo no restaurante, no bar. Se ela não puder ir, eu não vou em outro lugar. E ela fica na cadeira. Tem que ter o pet friendly. E ela fica na cadeira. Ela fica na cadeira, ela não dá bola pra ninguém, ela não late. Eu tenho lá 3 anos e meio, eu vi ela latir 3 vezes. Ela não faz barulho nem nada e tal. E é uma parceiraça. Agora, pra gente encerrar, eu sou um cara que amo uma raça de cachorro, mas é proibido para mim possuí-la. Possuir o cachorro. Porque tem a Gaia, que é um Shih Tzu, e a Fabiana falou, não vai, você nunca vai ter esse cachorro. Enquanto a Gaia viver, você nunca vai ter. Que é o Cane Corso. Eu olho para ele assim, ó, e assim, e conheço gente que tem, que fala maravilhas, e conheço gente que tem, que não gosta. O que você sabe um pouco dele? Aí a questão eu tô fazendo minha defesa, sabe por quê? Porque a Fabiana vai ver esse podcast. É questão de opinião. Inclusive, o meu sócio tem um que está passando por uma fase difícil, porque ele deixou na fazenda e o cachorro, o Cane Corso dele, pegou a doença do carrapato. A Rickettsia. E essa bactéria, que é semelhante à da febre maculosa, matou pessoas,
E eu cutuquei. Cutuquei o poder público. O poder público com isso aí, entendeu? E saiu alguma coisa que eu não concordei, mas que foi as cirurgias aí, mas não falaram mais nada, o negócio está muito escondido. Eu não gosto de coisa escondida, eu gosto de coisas bem transparentes. Mas, infelizmente, ele pegou essa doença e ela afeta o sistema nervoso. Então, o cachorro tá lá, inclusive está lá em São Paulo, que lá nós temos a clínica escola, lá na faculdade, né? Porque lá a graduação, eu não posso andar com a graduação. A graduação ela tem um endereço fixo, então ela tem que ser lá só. A não ser que eu abra outra faculdade. Sim, sim. Uma Quality, ou sei lá, uma Qualitantá, sei lá, qualquer outra coisa, aí eu posso abrir graduação. Mas a graduação, ela só tem um endereço e não pode sair de lá. Após, sim, ela hoje, posso até internacionalmente, já até vimos possibilidades de ir para Portugal e para a Espanha. E ele está sofrendo porque atacou os membros, então o animal ficou paraplégico. Então pusemos aquela cadeirinha, ele com as tá andando rodinhas. com a cadeirinha, mas já tá voltando, estamos tratando, tem que entrar com uma dose muito alta. Mas é um animal maravilhoso. É um animal super inteligente, né? É um animal companheiro, né, dos clientes que eu conheço, que eu tive. Esse do meu sócio eu não acompanhei, porque ficava na fazenda, a gente não acompanhava. Tem a boneca, tem outros que estão lá em São Paulo que eu acompanho. Mas esse canicorso dele estava na fazenda aqui em Piracicaba, onde a gente tem a fazenda escola aqui em Piracicaba, né, para grandes animais. Mas é maravilhoso o cão. O cão é inteligentíssimo, é maravilhoso, é um companheiro mesmo, além de ser um cão que te protege também, né? Porque não é qualquer cidadão que vai te enfrentar se eu você brinco, estiver ao lado a Fabiana tem 1,52 m. de um eu falei, vou ter um canicorso para me proteger de você. Ele é maravilhoso, é um animal, assim, tem um comportamento tranquilo, ele não é agressivo, né? É óbvio que o ideal seria que você pegasse ele filhote. Sim, claro. Eu tive algumas experiências ruins de abandonos de animais adultos, que aí ele já vem com uma índole já lá de trás, né? Mas se você pegar ele filhotinho e tratar ele como um pet, como um animal de companhia, um animal que você quer passar horas legal e ter atividades físicas, brincar, esporte, excelente animal. É como qualquer outro. Sim. Um faleceu agora, eu tive 2 Border Collies. Eles também é outra raça maravilhosa. Adora brincar, são inteligentíssimos. Hiperativos no limite. Nossa Senhora, mas são obedientes. Você fala, fica quieto, senta, deita. Entendeu? Vamos tomar banho. Eu não dou mais banho por causa de ficar agachado, essas coisas. Eu pago lá, vai o carrinho da Pet lá, ele já sobe sozinho, vai lá para dentro da banheira. A mulher fica, mas como? A Gaia realmente tem problema. Ela vai periodicamente e tal. Mas o problema da Gaia não é o banho. Mas aí a frase, muito de... vamos escovar o dente? Vamos escovar o dente, Gaia. Ela entra embaixo da cama. Ela vai se esconder. E você tem que pegar ela de volta. Tem que ir lá buscar. Cada um. Mas é tudo, é o que você falou. Você falou, acho que no começo, né? O animal é espelho do dono. Então não adianta. Se você maltrata, se você judia, ou se você força ele exercício ou brincadeiras idiotas, obviamente ele vai ser um animal idiota. Entendeu? Ele vai fazer coisa que não deve. Agora, se você trata ele direitinho, como bonitinho, ensina... Como deve ser tratado. Exato. Você dá carinho na hora que ele dá carinho. Dá ordens duras na hora que... Né, aqui não é o cocô, aqui não é o xixi, é lá, é não sei o quê. Entendeu? Não tem problema nenhum. Então, hoje, eu tinha os 2 Border Collies, um faleceu, 13 anos também, coitado. Sim. E tem um Fox Paulistinha, né, que também todo mundo fala, é um capetinho, mas não é. O meu é tranquilo, entendeu? O Arthur, que você vai conversar com ele tem um Lulu da Pomerânia, o cachorro, né? Eu já fiz matéria com ele no colo. O cachorro é um doce, rapaz. É um doce. Aliás, é bag. Ele chama de o cachorro. Esse cachorro é quietinho porque ele toma gin. Então, sabe,
é muito isso mesmo. É o que você matou a charada. O cão, o pet, o passarinho. Eu tenho uma ararinha. Eu tenho uma ararinha juba amarelinha, aquela amarela. Sim. Ela é espelho do dono, porque sempre tratamos ela bem, ela vem na mão, tudo, entendeu? Fica no dedo, ela fica aqui no ombro. E não gostei porque foi meu filho que arrumou, porque eu não gosto desse tipo de animal, que pode ser livre e está em cativeiro. Mas ela foi criada em cativeiro, ela veio de um criadouro lá do Rio de Janeiro. Mas é tranquilo, porque sempre tratamos ele bem, é um macho, Nacho, ele chama Nacho. Nós sempre tratamos ele bem, entendeu? Então ele responde bem com você. Se você dá o bem vem, né? Gentileza gera gentileza. É isso aí. Infelizmente. Pô, Francis, bom o papo, você tá querendo terminar? Mas não é questão de terminar. Assim. Eu também tenho. Eu acho o seguinte. Eu entendo os horários. A gente não pode. O que a gente não pode fazer é reduzir a segunda oportunidade. Porque nós contamos aqui tua história, que não vai ser mais necessária contar. Só que assim, casa de portas abertas para você sempre, para você, para tua família, que são empreendedores. Isso aqui é um lugar de empreendedores. E o que acontece? Você vai voltar, você vai ser convidado para voltar. Só que aí a gente vai fazer uma abordagem diferente. Por quê? Porque nós vamos ser mais específicos, mais detalhistas em temas mais fechados. Sim. Que aí não tem mais a tua história para contar, que você já vai estar lá e tudo mais. E vou te convidar outras vezes para esclarecer dúvidas de algumas pessoas. As campanhas, elas vão acontecendo. Exatamente. Então a gente pode estar aproveitando, porque eu acho que usar a sua mídia, para mim é gratificante, porque eu sei que quem vai assistir já vai ganhar alguma coisa. É exatamente isso. Então, e é isso que eu estou fazendo aqui, que eu quero. É isso que eu estou fazendo aqui, sabe por quê? Essa informação, porque esse conhecimento eu falo para todo mundo, ouvintes. Eu falo para todo mundo e vou falar para você. Eu estou aqui mais feliz que nunca, porque eu estou aprendendo. Né? Então, todo mundo que senta aí me traz uma coisa nova. Porque aqui tem sempre eu. Desse lado aí, tem sempre algum especialista falando de coisas diferentes. Exato. E eu estou abrindo meus horizontes. E essas coisas vão se combinando. Sem dúvida. É muito doido, porque às vezes vai sentar um cara aí que vai falar uma coisa e eu vou falar de você para esse cara. E uma hora dessa você pode estar sentado aí com um cara do marketing e você para desenvolver coisas novas. Sim, entendeu? Então eu acho que essa limitação eu não tenho. E isso me deixa muito feliz. Legal. Eu não tá assim, as pessoas me perguntam, Wander, o que você fala lá no seu podcast? Filho, falo do que eu quiser. Falo do que quiser, eu falo de tudo. Falo de inteligência artificial, falo de veterinária, falo de faculdade, falo de comunicação, falo de áudio para cinema, falo de tudo. Falo de tudo. Eu tenho, em 5 meses e quase 6 meses, eu tenho 33 entrevistas gravadas e com um monte de gente bacana, um monte de amigos, alguns que chegaram através de amigos e só crescendo. Mas é isso só aí. Crescendo. Eu vou estar à disposição. A gente tem problemas, você sabe disso. Você viu que eu já deixei aí alguns aí com ponto de interrogação. Né? Nós temos problemas de saúde pública, né? Nós fomos inseridos, não sei se você sabe, nós fomos inseridos no NASF, né, no Núcleo de Atendimento à Saúde da Família. Então, o médico veterinário hoje precisa participar disso. Infelizmente, de novo, nossas autoridades, por, obviamente, fatores econômicos, segundo eles, não estão contratando os médicos veterinários para trabalhar na área da saúde da família, mas eu te afirmo categoricamente que não tem ninguém melhor do que o médico veterinário para saber de zoonoses, que são as doenças comuns ao homem e ao animal. Então, nós tivemos aí o problema da febre maculosa, que é uma zoonose, estamos tendo a dengue, que é uma arbovirose, que é uma zoonose, e não consegue. Por quê? Porque está faltando profissionais capacitados para fazer as campanhas corretamente.
Então, infelizmente, pessoas faleceram na época da febre maculosa por diagnósticos, infelizmente, errados. Acharam que era dengue e era uma febre maculosa. E aí, obviamente, a evolução leva à morte. E eu acho também, faleceu um senhor recentemente, aí como há 20, controlar? 30 dias atrás. A gente fala de febre maculosa, só para Então, a gente também não perder o rumo. A febre maculosa atribuiu-se muito às capivaras, né? Que você via aqui, por exemplo, na região aqui que a gente está, era 20, 30 por dia. Aí começa atropelada, porque aumentou tanto o número, atropelada, sim, e aí não sei o quê, aí plaquinhas. Olha, não tenha contato com a vegetação, porque temos carrapato. Isso, desculpa, mas isso é uma campanha burra. Você ficar querendo, olha, se afaste daqui, deixa as capivaras em paz, e se afaste daqui. Poxa vida, que campanha boa, botar uma plaquinha pra você não encostar em nada. Porra, não é por aí, né? Então, foi aí que eu bati um pouco, a dengue também eu bati um pouco, entendeu? Cada hora é uma coisa, daqui a pouco vai vir a raiva, né? Nós estamos chegando em agosto. Vai chegar o mês aí do cachorro louco. É uma série de coisas, né? Mas, de novo, educação, conscientização e políticas públicas. É isso aí. A hora que você quiser, a gente vem aqui e vamos discutir. Francis, mil vezes obrigado pela tua nobre presença aqui. Foi muito bom nossa conversa. Foi ótima a nossa conversa. E assim, muito esclarecedora, né? Bom que as pessoas saibam que existe boa intenção pra caramba. Às vezes as coisas não acontecem porque as pessoas realmente não estão aderindo a orientações como a sua e de outras tantas pessoas que trabalham com você e outras tantas que têm a mesma intenção e a mesma atitude, né? Mas assim, gente, vamos ter um pouco de momento de reflexão, porque parte de cada um, né? Parte de cada um. Enquanto se discute tanta coisa aí de porque o gênero, porque isso, porque aquilo, pelo amor de Deus, vamos tentar ser objetivo e prático com coisas que são relevantes para o todo, não para pequenos núcleos, né? Estou aqui com o Francis, que deixou mais que um recado. Ele deu uma aula aqui sobre comportamento humano para que a cultura se perpetue, a cultura de proteção e de cuidado com os animais se perpetue. Você deu uma aula, mas todo mundo que chega aqui dá um recado final, faz uma consideração final, mas só que não vai valer falar de conscientização, que isso você já falou. Tenta soltar aí o que você acha que pode ser relevante aí de recado. Eu acho que tudo isso que nós conversamos aqui, tudo isso que você tentou tirar de mim para dar informação ao seu público foi muito importante. Mas tudo isso se resume em duas palavras, né? Nós estamos aqui porque nós estamos preocupados com a saúde pública. Saúde pública. É isso. É isso que nós precisamos. A gente vê muitas mazelas, a gente vê pessoas sofrendo, a gente vê pessoas doentes, e isso nos toca como médicos veterinários. Então, eu queria encerrar aqui minha participação com uma frase que eu gostaria que ficasse na mente de todos os seus telespectadores, seus ouvintes, os amigos que vão nos assistir. Nós, médicos veterinários, somos uma sentinela avançada da saúde pública. Porque nós barramos que doenças, patologias, coisas que possam trazer mal à população são barradas pelo médico veterinário em seus consultórios, em suas clínicas, em seus hospitais, em seus centros de diagnóstico. É isso que eu quero deixar. Francis, muito obrigado, parceiraço, muito obrigado mesmo. Você vai voltar e não vai demorar muito. Tá ótimo. Galera, a 88 infelizmente fica por aqui, mas voltamos com mais gente brilhante como o meu amigo Francis.
e o Francis também volta. E se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida depois de assistir esse programa, ou os cortes, ou o que sejam, manda lá pra gente que eu vou responder. E se eu não souber responder, eu vou fazer como um cara inteligente que julgo ser, eu vou buscar a resposta e entrego para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.